A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Depois de muito tempo estamos de volta. Para você que é a primeira vez que está aqui, eu sou seu irmão em Cristo, evangelista Davi Nascimento. Esse canal se propõe a gravar conteúdos relevantes para edificar a sua fé. E um dos nichos desse canal é trabalhar as revistas da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Ficamos um tempo sem gravar e estamos retomando, praticamente um trimestre sem gravar por causa da minha rotina de trabalho e estamos retomando. Eu peço a você que continue orando por mim, apresentando a minha vida em oração, a minha vida, a minha família. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você gostar do conteúdo. Assista até o final, tenho certeza que Deus vai falar com você através desta lição. A revista desse trimestre nós vamos estudar a Igreja e o Espírito Santo, a importância do avivamento para a Igreja e a necessidade que nós temos nos dias de hoje de buscar esse avivamento, de buscar essa dependência do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o dínamos, é o poder do alto que foi enviado por Deus a pedido de Jesus Cristo para fortalecer a igreja e impulsionar a igreja na sua missão de anunciar a salvação através de Jesus Cristo. Então, se você gostar, curta, compartilha. Se você não quiser curtir, compartilhar, se inscrever, pelo menos ore por mim. Apresente a minha vida em oração diante de Deus e eu serei eternamente grato a Deus pela sua vida. A lição de número 1 desse trimestre é As Raízes do Pentecostalismo no Brasil. Revista desse trimestre comentada pelo Bispo Oídes. Eu fiz um vídeo de apresentação da revista, se você não viu, dá uma assistida lá. Comento o fato de o Bispo Oídes, na época que eu conheci, ainda era pastor Oídes, dirigia a igreja do Campo de Iporá, ainda não era o presidente da convenção da CONAMAD do estado de Goiás, mas eu sempre o admirei. Foi o primeiro pregador que eu conseguia parar, ainda adolescente, e assistir uma pregação inteira, um ensino, um estudo bíblico. Ele ia ministrar escolas bíblicas de Obreiro em Minaçu, na cidade que eu cresci, e eu cuidava do som da igreja na época. Eu prestava atenção, ele conseguia chamar minha atenção pela simplicidade, pela forma objetiva de transmitir a palavra de Deus. Então, o Bispo Oídes é uma inspiração para mim como ministro do Evangelho, como pessoa humilde, guiada e direcionada por Deus. Feita essa introdução aqui, vamos à nossa lição, As Raízes do Pentecostalismo no Brasil. O nosso textual está em Mateus 28, o versículo 19, que nos diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A ação da igreja em propagar a missão de anunciar e fazer discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixando claro a atuação dos três na vida da igreja, na missão da igreja. A verdade aplicada nos diz que até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. É fundamental para o discípulo de Cristo, para a igreja do Senhor, manter-se dependente do Espírito Santo. É Ele que nos direciona, é Ele que intercede diante de Deus em favor dos discípulos do Cristo, em favor da igreja do Senhor. E é Ele que prepara a noiva, a igreja do Senhor, para encontrar com seu noivo. Os objetivos da lição é mostrar a relevância do pentecostalismo da igreja, apresentar a origem do movimento pentecostal, falar sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil. E eu queria fazer uma observação. Pentecostalismo, movimento pentecostal, é um termo que começa a ser utilizado no início do século XX. Porque a igreja primitiva, apesar de nós termos a igreja primitiva como modelo, uma igreja que recebeu o poder do alto
e impactou o primeiro século, os primeiros séculos, movida por essa ação do Espírito Santo, essa igreja não se denominava pentecostal. A igreja em si era movida pelo Espírito Santo. O marco inicial foi o momento da festividade em Jerusalém, a festa de Pentecostes, mas era natural a ação do Espírito Santo. Esse nome fica tão marcado na história da igreja, porque a igreja se esfria ao longo da história, vai se esfriando e começa a surgir movimentos de avivamento. Movimentos vão surgindo em alguns períodos da história e há um movimento que começa em Chicago, nós vamos ver aqui posteriormente, e esse movimento ele impacta de forma muito grande o século XX. E a partir de então, as igrejas que estão estruturadas, as igrejas históricas, passam a chamar esse movimento de um movimento pentecostalistas. Nós utilizamos muito esse termo pentecostal, pentecostalismo, para designar um momento onde a igreja para e fala: nós vamos buscar o que a igreja no primeiro século, no primeiro momento buscou, o poder do alto, a ação do Espírito Santo. E isso enfatizando o receber o dom de falar em outras línguas, ou glossolalia, o falar em outras línguas. E isso marca esse movimento de busca pela ação do Espírito Santo, confirmado pelo falar em outras línguas, e a busca pelos dons, demonstrando que eles são atuais, são para usar nos dias de hoje. Enquanto outras denominações diziam que os dons de cura, de profecia, era apenas para a igreja primitiva e cessaram com os apóstolos, esse movimento do início do século XX começa essa busca e há um derramar do Espírito Santo. E esse termo pentecostalismo ou movimento pentecostal passa a ser utilizado para caracterizar esse pessoal. A igreja do primeiro século era pentecostal e toda a igreja era pentecostal, era movida pelo marco inicial do dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Cristo, 10 dias após a ascensão dele aos céus, porque ele ressuscita e fica 40 dias com seus discípulos. Então, 10 dias após ele subir aos céus e dizer aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém para serem revestidos do poder do alto, revestido pelo Espírito Santo, o Consolador que seria enviado à sua igreja. Essa igreja do primeiro século, ela é uma continuação desse marco inicial aqui. Eles receberam poder e saíram fazendo discípulos em todas as nações. Então, eles não utilizavam esse termo porque era natural. Toda a igreja era movida por esse marco inicial. Era impactada pelos dons espirituais, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade para trabalhar. Nós utilizamos esse termo a partir do século XX, do início do século XX. Começa a se utilizar esse termo para destacar, separar esse movimento que acredita na atualidade dos dons. O nosso texto de referência está em João, capítulo 14, o verso 16, 17, 18 e o 26, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Até então o Consolador é o Cristo que está ali. Para que fiquem convosco para sempre. Algumas versões vão dizer, até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o mundo não conhece porque o mundo vive na mentira e eles não querem ouvir o Espírito da verdade. Versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 26: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo é caracterizado com duas funções aqui: de ensinar sobre todas as coisas, de trazer clareza, de revelar e também de fazer com que nós lembremos tudo que Cristo nos ensinou.
A missão dele é totalmente alinhada com o que Jesus ensinou. É tanto que, se nós quisermos saber se uma profecia ela vem de Deus, vem do Espírito Santo, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Se aparece alguém profetizando aí que é para alguém separar e terminar um casamento, alguém que está na igreja, alguém que os dois fazem parte do corpo de Cristo, e se surgir profecia dizendo que aquele casamento precisa acabar, isso é contrário à Bíblia. Estou usando um exemplo aqui bem assim, aleatório, bem radical, né? Essa profecia não vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele trabalha alinhado com os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse que Deus fez o homem e a mulher para que eles casassem, e o que Deus une, o homem não pode separar. A gente sabe que existem situações onde acontece o divórcio, né? Nós sabemos que essa é uma realidade, mas quando há profecia dizendo que isso precisa acontecer, nós precisamos repensar, porque o divórcio, Jesus diz que acontece por causa da dureza do coração. Há uma dureza no coração que os dois que fizeram os votos de se tornarem uma só carne, viverem um só propósito, não conseguem seguir adiante. A gente sabe que isso acontece. Estou usando aqui como exemplo. Não estou julgando a situação de ninguém, mas estou usando como exemplo. Se há profecia dizendo isso, dizendo que é preciso que haja separação, divórcio, tem alguma coisa errada, porque está indo contrário ao que Jesus ensinou. E o Espírito Santo ele tem função de nos nortear, de nos direcionar, nos ensinar e fazer lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Tudo que Jesus ensinou. Então, o ensinamento do Espírito Santo anda em concordância plena com o que Jesus ensinou. Só um exemplo, só uma ilustração. Seguindo adiante, né, eu separei algumas coisas que me chamou a atenção quando eu fui pesquisar um pouco mais. Eu gosto demais de história da igreja é algo que me fascina e alguns pontos me chamaram a atenção. Como eu disse, a festa de Pentecostes acontece 50 dias após a festa da Páscoa. E tem muita gente que lê só o Novo Testamento e não sabe, mas eu creio que a maioria sabe, que o Pentecostes fala de 50. Penta é de 5 e Pentecostes é 50. Era 50 dias após a Páscoa. É tanto que esse pessoal que está de diversas regiões do mundo, eles vinham a Jerusalém para passar a Páscoa e como a viagem era muito demorada, eles aproveitavam e ficavam nos arredores de Jerusalém para aproveitar e festejar durante a festa de Pentecostes, que era uma das 3 principais festas dos judeus. A festa de Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das cabanas. A festa de Pentecostes também é chamada de festa de primícias ou festa das semanas. Pentecostes eu disse que é por causa dos 50 dias após a Páscoa. Festa das primícias porque era o início, ela começava-se no início da colheita da cevada. Era o início das colheitas. E essa primeira colheita, ela era oferecida a Deus. Ela pertencia a Deus. Era festa de primícias porque marcava o período da primeira colheita. E por que festa das semanas? Porque ela durava 7 semanas. Porque ela começava com a colheita da cevada e o trigo que demora um pouco mais para ser colhido, a festa se encerrava no início da colheita do trigo. Então era uma festa que durava 7 semanas. Agora, o que me chama a atenção? Outro marco histórico relacionado ao Pentecostes, a Páscoa é uma referência da passagem, do ritual de passagem, onde Deus dá livramento através de um cordeiro que é morto e o sangue dele é passado nos umbrais das portas do povo judeu, do povo de Israel, dos descendentes de Abraão que estão escravos no Egito. E esse cordeiro que foi morto traz salvação a toda aquela nação. Jesus morre no período da Páscoa. E Jesus, que é o Cordeiro de Deus, traz salvação
para toda a humanidade. Então, nós temos um equivalente na história da Páscoa, na simbologia da Páscoa no primeiro momento, e temos Jesus sendo o Cordeiro Pascal que traz salvação a toda a humanidade. A sua morte, o seu sangue é vertido na cruz para remissão de pecados, para perdão de pecados. E 50 dias após a saída do Egito, as tábuas da lei foi entregue a Moisés. Ali havia um norte, havia uma direção de como o povo de Israel deveria se portar, deveria ser conduzido. Ali estavam as diretrizes da nação de Israel. Era a lei do Senhor que dizia, quando eles saíam fora do prumo, saíam fora do propósito de Deus, era a lei que corrigia. Mas era preciso que se levantasse alguém para falar, para dizer, para ensinar, que buscasse entender a lei, que buscasse o conhecimento de Deus repassado a Moisés através da lei. E ela é dada 50 dias após a saída do Egito, após a Páscoa. Então, a festa de Pentecostes ela é também para lembrar o momento em que Deus dá direção para a nação de Israel. Quando a igreja se inicia, Deus, ao invés de dar leis escritas, Ele manda o seu Espírito Santo para direcionar a sua igreja, para guiar a sua igreja, para conduzir a sua igreja. E Ele havia feito essa promessa através dos profetas, que Ele não daria mais a lei em pedras, mas escreveria nos corações. E o ser humano se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. O profeta Joel disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os filhos e as filhas, os pais, os novos, os velhos, todos eles seriam impactados pela ação do Espírito Santo. É o Espírito que é derramado sobre toda a carne que dá sonhos, que dá visões, que direciona a sua igreja, que direciona a igreja do Senhor. Agora o apóstolo Paulo fala que não mais somos direcionados por letras, por entendimentos da lei escrita, mas somos direcionados pelo Espírito que traz vida, que dá vida ao projeto de Deus, aos ensinamentos de Deus. Então, assim como 50 dias após a nação de Israel recebe uma direção escrita em tábuas de pedra, agora o povo de Deus que foi alcançado, que foi salvos através do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascal, eles recebem o próprio Espírito Santo de Deus, enviado por Deus a pedido de Jesus Cristo, para conduzir a igreja de forma viva, de forma dinâmica, de forma poderosa. E é por isso que a igreja prevalece. Amém? Amém? Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos conduz, que nos direciona. Indo aos tópicos da nossa lição, nós temos o primeiro capítulo, Pentecostalismo. E a particularidade do pentecostalismo, desse movimento de avivamento, de reavivamento da igreja, é a crença no batismo com o Espírito Santo, que é confirmado com falar em línguas, com o dom de glossolalia, de falar em outras línguas. Da mesma forma que foi confirmado em Atos capítulo 2, na carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo, o batismo com essa confirmação do falar em outras línguas e o movimento pentecostal, esse movimento de reavivamento que se inicia no início do século XX, ele defende essa questão de que o Espírito Santo precisa estar atuando na igreja e a confirmação é através do dom de falar em outras línguas, através do poder do Espírito Santo. O termo pentecostalismo é o próximo tópico, como eu disse, é a festa também chamada Festa das Primícias e o pentecostalismo vem de 50 dias após a Páscoa, né? Com tanta simbologia, um marco muito importante, um momento onde as pessoas lembravam de tudo que Deus havia feito, da colheita que Deus havia proporcionado, fazia o seu tributo ali de dedicar a oferta de primícias nesse tempo.
E foi durante essa festa que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e inaugura o tempo da igreja do Senhor, o período da igreja. Chamamos de movimento pentecostal, é o próximo tópico, o próximo subtópico. Esse movimento que se inicia no início do século XX, que é dentre outros movimentos de reavivamento, como o movimento de avivamento do país de Gales, que é um movimento que influencia o avivamento nos Estados Unidos. Dentre outros que surgirem em alguns instantes, nós temos a Inglaterra sendo avivada, sendo impactada, não nessa proporção, né, aqui do início do século XX, mas nós vemos a Inglaterra sendo impactada através do movimento metodista com John Wesley, o movimento puritano, né? Mas o movimento pentecostal é esse que impacta todo o século XX, que faz com que a igreja se torne um organismo vivo, um organismo que tem direção e que impactou a nação brasileira, impactou tantas outras nações, e nós, membros da Assembleia de Deus, somos resultado desse projeto de Deus que se inicia ali nos Estados Unidos, que nós temos como marco o movimento que se inicia na Rua Azusa, na Califórnia, ali na Califórnia. Os pontos que a igreja pentecostal começou a anunciar, e é o ponto que nós precisamos continuar anunciando, é que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Esses são os pilares do movimento pentecostal, da mensagem pentecostal. Um Jesus que salva, que a ação dele, a atuação dele, promove cura através do Espírito Santo, que batiza ainda com fogo. O batismo com fogo, confirmado com falar em línguas, ainda é atual. E que ele voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você crê que Jesus voltará? Tem muita gente aí. Ontem eu estive na igreja que meu amigo pastor Isaías Pereira, é pastor aqui em Goiânia, na AD Morumbi, e ele disse que conversou com um pastor conhecido dele, e esse pastor estava dizendo que é um engano, é uma interpretação errada essa coisa de que Jesus vai voltar, do arrebatamento. E aí, diante dessa apostasia, dessas pessoas que acham que aqui está muito bom, né, que só precisa melhorar um pouquinho, se Deus vai melhorar um pouco a terra, né, vai tirar um pouco da iniquidade ou tirar aí por completo e a gente vai ficar só aqui mesmo, que eu acredito em novo céu, em nova terra, mas antes disso haverá o arrebatamento. Então, beleza, quem quiser ficar, pode ficar. Eu não faço questão de ficar. Se você acha que está bom aqui, pode ficar aí tranquilo. Às vezes a sua igreja está muito confortável, ar-condicionado, boas poltronas. Fique em paz. A hora que a trombeta tocar, eu não quero ficar aqui por nada. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu espero que você esteja pronto, que você esteja deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para estar pronto para encontrar com o noivo. Amém? Próximo subtópico, o verdadeiro pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo, ele está na palavra de Deus. Nós sabemos se é verdadeiro o que está acontecendo quando ele está de acordo com a palavra de Deus. E a ação do Espírito Santo na vida da igreja, ela é confirmada através dos dons, através do falar em línguas, através dos frutos que é produzido na vida da igreja. Se é pentecostalismo de verdade, vai ter atuação dos dons, vai ter manifestação do Espírito de verdade. Tem cura divina, tem maravilhas acontecendo no meio do povo, que só o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é capaz de proporcionar. O verdadeiro pentecostalismo, ele tem que estar de acordo com a Bíblia, e ele é marcado pelo poder de Deus. Ele é marcado pela ação do sobrenatural de Deus, trazendo renovação, trazendo conserto aonde havia brigas, intrigas, também trazendo cura, trazendo libertação de vícios, trazendo libertação do pecado,
transformação. Só o Espírito Santo é capaz de proporcionar isso. Então, o verdadeiro pentecostalismo é marcado por esse resultado visível, por esse fruto que é perceptível. E é esse poder que faz com que a igreja encontre forças para propagar. E a confirmação é vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. Não é igreja cheia, não. Tem muita igreja cheia com gente que não foi transformada, continua vivendo do jeito que era antes, continua dando mau testemunho fora, no trabalho, diante da sociedade, em casa. Em casa as pessoas não vê aquela pessoa como convertida de verdade. Então, não é igreja cheia, é igreja cheia de pessoas transformadas. E a transformação é só através do Espírito Santo de Deus. E o comentarista abre um parêntese aqui para o fato de que, em algum momento, algumas igrejas começaram a buscar conhecimento. O conhecimento é essencial. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é o nosso norte. Mas muitas igrejas, muitas congregações trocaram a força, a direção do Espírito Santo pelo conhecimento. O conhecimento ele é muito útil quando aplicado em parceria, na medida em que nós temos o Espírito Santo conosco. Quando abandonamos o Espírito Santo, isso faz com que igrejas se esfriem. Eu costumo falar com os meus amigos, alguns amigos, tenho amigos de denominações tradicionais, denominações históricas, tratadas como históricas, né, que são um pouco mais antigas do que a Igreja Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, tanto que os missionários suecos, por exemplo, eles eram do movimento batista. É uma igreja um pouco mais antiga do que a nossa, historicamente. Toda igreja se inicia com a igreja primitiva, mas o movimento pentecostal recente proporciona que a Igreja Assembleia de Deus como instituição surge por aqui, no Brasil. E aí a gente conversando sobre o quanto a Igreja Assembleia de Deus avançou. E ela avançou justamente por essa questão de ser direcionada pelo Espírito Santo. Enquanto as igrejas tradicionais, para abrir um núcleo, para abrir uma nova igreja, uma nova congregação, às vezes até vinha alguém e evangelizava, passavam nas zonas rurais, em povoados, cidades pequenas, anunciava Jesus, anunciava a mensagem de salvação. As pessoas aceitavam a Jesus, aceitavam a Cristo, mas depois de aceitar a mensagem, o que elas tinham que fazer? Esperar a instituição formar um obreiro, 2 anos de seminário, até o obreiro chegar, essa pessoa já tinha se desviado ou já tinha ido para algum outro lugar. Diferentemente disso, a Igreja Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais como um todo, como o primeiro ponto é a direção do Espírito Santo, essa é conduzida pelo Espírito Santo, essa questão do preparo teológico não ocupava o primeiro lugar. Isso fazia com que, a partir do momento que alguém se converte no primeiro momento, o missionário que está naquela região observa um pouco melhor e escolhe alguém. E escolhe normalmente direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo apontava alguém e essa pessoa começa a conduzir o trabalho. Quantos pastores que eu conheci que iniciaram dessa forma, aceitaram Jesus, têm uma sede de buscar a Deus, de buscar conhecimento de Deus, tem uma fé sincera, é transformado de verdade. E aquela pessoa que foi transformada é diferente, por exemplo, de um seminarista que vem de fora. Porque o seminarista, ninguém conhece a história dele. É alguém novo, às vezes de pouca idade. Já a pessoa, mesmo que não tenha tanto conhecimento teológico, conhecimento acadêmico, mas aquela pessoa que converteu na cidade, ela tem testemunho. A ação do Espírito Santo na vida da pessoa é visível, E essa pessoa começa a falar que Jesus transforma. E quem conhece a história daquela pessoa está vendo que Jesus realmente transforma, porque para a vida daquele indivíduo não tinha jeito. Não tinha jeito, foi transformado de verdade.
Isso faz ações como essa, né? Se nós olharmos na ótica dos fragmentos menores de como inicia a Igreja Pentecostal no Brasil, a exemplo da Assembleia de Deus, ela se inicia dessa forma. Não há aquela busca no início por uma formação acadêmica. É direcionado pelo Espírito. E esse testemunho de quem foi alcançado, que começa a assumir a igreja mesmo com pouca experiência, mas é o Espírito Santo que vai conduzindo. Essa pessoa foi transformada e tem uma gratidão enorme. Ela se deixa ser levada pela voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha na igreja. E isso faz com que a igreja cresça, com que a igreja avance. Então, dá para nós entendermos um pouco o porquê que a Assembleia de Deus cresceu tanto, a ponto de ser aí quase 30 milhões de pessoas, né, que fazem parte da Assembleia de Deus no censo de 2010, e a Igreja Batista, que é a segunda denominação, né, em termos numéricos no Brasil, ter 3 milhões. Isso se dá por causa dessa liberdade do Espírito Santo para trabalhar. Nosso segundo tópico, o movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal, né, que nós conhecemos hoje, se inicia, como eu disse, no início do século XX, na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1906. Esse movimento se inicia na casa de uma irmã, porque os irmãos da Igreja Batista, que no primeiro momento chamaram para que essa mensagem fosse falada na igreja, o conselho, né, os líderes, os anciões da igreja decidiram que não era interessante, e essas pessoas começam a se reunir na casa de alguém. Essa casa, ela é comprometida, a estrutura dela, de um alpendre onde eles se reuniam, e eles alugam um espaço que já tinha sido uma igreja metodista, mas num gueto, num lugar de pessoas simples, pessoas pobres, e várias pessoas se reuniam no momento onde há o ápice da segregação racial, onde brancos e negros não compartilhavam o mesmo ônibus, não compartilhavam os mesmos espaços. Essa igreja tinha brancos, negros, asiáticos, gente de todo tipo no mesmo lugar, sendo alcançadas pelo Espírito Santo. E isso não os fazia diferente. A diferença de pele não os colocava em situações diferentes, porque havia a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu disse, traz transformação de mentalidade. Em um tempo onde as mulheres não tinham oportunidade, eram menosprezadas na sociedade, na igreja da Rua Azusa, nessa igreja que se inicia aqui, as mulheres exerciam papéis de liderança, tinham espaço para trabalhar, tinham funções importantes, eram usadas pelo Espírito Santo, até porque eles entendiam que quando Pedro disse que o Espírito Santo seria derramado sobre os filhos e filhas, não deveria haver distinção. O Espírito seria derramado tanto para os homens quanto para mulheres. A promessa de Deus é para os filhos e filhos. Vossos filhos e vossas filhas serão alcançados por esse derramar do Espírito Santo. Então, é nesse movimento, é nesse lugar que o Daniel Berg, aí é o subtópico 1, os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre, conhece o movimento pentecostal a partir dessas experiências, porque essa experiência foi tomando outros locais, outras igrejas, né? Essa mensagem foi sendo propagada e houve um impacto muito grande naquela cidade. Então outras igrejas, outros irmãos vinham para conferências, era um espaço de aproximadamente 400 metros quadrados e as pessoas se reuniam em bancos simples, chão batido, né, o chão puro, e muitos dos bancos eram tábuas, eram pranchas em cima de tonéis. E não havia requinte. As pessoas que chegavam àquele espaço ali, a história, os relatos históricos dizem que nesse espaço pequeno chegava a acomodar até 1.500 pessoas. Era muita gente para um espaço tão pequeno. E eles se apertavam ali. Dizem que de longe ouvia o barulho que era feito, e as pessoas ficavam assustadas, porque eles estavam acostumados
com igrejas silenciosas. E o Espírito Santo começa a fazer algo que era como o caso do pessoal que ouvia antes, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e inaugura a igreja, que de longe se ouvia e as pessoas se assustavam com isso. É nesse ambiente que o Gunnar Wingre, um jovem que vem para os Estados Unidos morar com seu tio e vai fazer seminário, é um seminarista, tem formação acadêmica, está buscando formação acadêmica, mas é impactado pelo Espírito Santo. E eles recebem uma mensagem de Deus, dizendo que eles deveriam ir para o Pará, que é o subtópico 2. E é a partir dessa profecia que eles vêm para o Pará. Sem falar a nossa língua, sem falar o nosso idioma. O Daniel Berg trabalhava como siderúrgico, como caldeireiro, e ele trabalhava durante o dia para custear o aprendizado do Gunnar Wingre, o idioma nosso, o português. E à noite o Gunnar Wingre repassava o que ele havia aprendido para o Daniel Berg. E esses homens iniciam o maior mover da Igreja do Senhor em terras brasileiras. Movimento que hoje alcança nações, várias nações do nosso globo terrestre. Então é através do trabalho desses missionários que chegaram ao Brasil com tanta dificuldade, mas direcionado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo direciona, e quando nós obedecemos, apesar das dificuldades, o trabalho floresce, o trabalho cresce. E é por isso que nós estamos aí, com mais de 100 anos, E apesar de todas as dificuldades, de tantos problemas que a igreja enfrenta, porque tem pessoas, tem seres humanos, apesar de tanta gente lutar para estragar a história da igreja, a igreja brasileira, a Assembleia de Deus no Brasil, vem prevalecendo, vem sendo instrumento de Deus para libertação, para trazer cura do físico, cura da alma, e anunciando que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura e que ele voltará para buscar a sua igreja. O tópico 3, a trajetória da Assembleia de Deus. Essa igreja que tanto cresceu por causa da ação do Espírito Santo que conduziu essa obra. Então nós vamos ver aqui a trajetória do pentecostalismo no Brasil. Então a Assembleia de Deus começa com um grupo simples. Os primeiros cristãos pentecostais, assembleianos, eram pessoas simples, pessoas que paravam para ouvir a mensagem, pessoas sofridas e que foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus, tiveram a sua vida transformada. Eles iniciam o trabalho ali no norte do país, enfrentando adversidades, enfrentando a dificuldade de falar o idioma, enfrentando a dificuldade de propagar a mensagem em um país extremamente católico, extremamente dominado pela Igreja Católica, pela Igreja Romana. Eram missionários que não tinham um mantenedor. Eles não tinham uma igreja que enviaram eles. Quem enviou eles foi o Espírito Santo. E às vezes tem gente que olha e pensa assim, nossa, que difícil ir. Às vezes é mais difícil ir, meu irmão, quando tem alguém que te envia, mas o Espírito Santo não está com você. Se Deus te chama para fazer algo e ninguém está te apoiando, não tem ninguém, não vou falar apoiando porque tinha irmãos apoiando ele, mas não tem ninguém financiando, bancando isso, o Senhor que te chamou é dono do ouro e da prata. Ele te chamou e ele cuidará de ti. Esses irmãos não ficaram ociosos, eles trabalhavam, eles buscavam sustento, eles se esforçavam e Deus deu vitória a eles. Deus fez com que o trabalho prosperasse. Eu estava lendo a história das Assembleias de Deus de Madureira. O Gunnar Wingre, ele vai para o Sudeste, para o Sul, e ele começa um trabalho no interior do Rio. Um jovem que está na capital, Paulo Leivas Macalhão, se converte ao Evangelho, ainda muito novo.
E esse jovem, movido pelo Espírito Santo, constrói a primeira igreja no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, e depois constrói em Madureira um outro templo. E a partir desse trabalho, a partir da vida do nosso irmão Paulo Leivas Macalão, outros trabalhos começam a ser abertos e financiado e custeado por esses irmãos do Rio de Janeiro. E abriram tantas igrejas. Aqui no nosso estado de Goiás mesmo, a maioria das igrejas Assembleias de Deus são frutos desse trabalho que se iniciou lá no Rio de Janeiro, através da vida do nosso querido irmão, o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. E tantos outros que foram alcançados. O trabalho foi árduo, mas Deus nos deu vitória, Deus nos fez que chegássemos até aqui, em um tempo que não havia instrumentos para propagação. Eles faziam algo impresso para distribuir, mas com algo muito limitado. O primeiro programa de rádio foi ser apresentado lá pela década de 50. O pastor Paulo Leivas estava na primeira transmissão. É um grande pioneiro, alguém muito visionário. Pessoas que se deixavam ser direcionadas pelo Espírito Santo, que não media dificuldades, não mediam as dificuldades. Então lembre-se, meu irmão, é melhor ir quando o Espírito Santo diz vá, do que querer ir com todos os recursos, mas sem a direção do Espírito Santo. Esses homens vieram para o Brasil, os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, sem ter nenhuma igreja bancando o projeto. Mas o dono da obra, o Espírito Santo, estava com eles e bancou a atitude deles de vir. Nós, Igreja do Senhor, hoje somos fruto do trabalho de tantos homens de Deus, inspirados, motivados, renovados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Nós, como igreja, precisamos buscar o Espírito Santo, buscar a direção do Espírito Santo. Hoje temos muita ferramenta e tem pessoas que acham que não precisam do Espírito Santo. Estão enganados. Nós temos igrejas frias. Eu costumo dizer que tem igreja aí que você entra nela. Aqui em Goiânia, que está aí hoje na média dos 30 graus, tem igreja que você entra nela, igreja Assembleia, que você entra nela. E lá dentro está dando 17 com o ar desligado. É uma frieza que não tem fim. O fogo, a chama do Espírito Santo já não se faz mais presente. As pessoas trocaram o Espírito Santo pela aparência de belas igrejas. Não quer dizer que toda igreja que investe nisso deixou o Espírito Santo, mas algumas se deixaram. E nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás, até o último instante, tentará nos desvirtuar, tentará nos tirar do foco, tirar-nos do propósito de Deus. O próximo tópico, nós temos aí o início do ensino pentecostal no Brasil. Esses homens, como eu disse, o Gunnar Wingre era alguém que tinha formação teológica e ele nem sempre tinha tempo para ficar e estruturar a igreja, mas era alguém que tinha visão. Esse homem, ele iniciou jornais. Paulo Leivas também começou o Jornal Semeador. E nós temos tantos outros periódicos que foram incentivados pelo Gunnar Wingre, porque era esses periódicos, era esse material impresso que chegava até os irmãos e ensinava sobre a ação do Espírito Santo, direcionava a igreja. E nós temos também a implantação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é o maior instrumento de formação de obreiros. Então, a igreja, apesar das suas dificuldades, como eu disse, de incentivar a ação de ministros leigos, mas ela sempre trabalhou a longo prazo, sempre trabalhou com cuidado a formação desses obreiros. A gente sabe que é preciso haver um equilíbrio. É preciso haver um equilíbrio. E isso faz parte da nossa história. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil é a igreja que mais investiu em escola bíblica dominical, em escola bíblica para a formação dos seus obreiros.
mas nunca deixou um trabalho sem ninguém para cuidar, porque não tinha alguém gabaritado, com formação no seminário, com formação teológica. Não. Sempre Deus levantou alguém e a igreja, os missionários que iniciaram essa obra e os que vieram na sequência, souberam entender que o Deus da obra, quando Ele levanta, Ele capacita. Apesar das dificuldades desses irmãos que trabalharam nesse início, mas a obra prosperou porque havia direção do Espírito Santo. A dependência era do Espírito Santo. O movimento pentecostal hoje é o último subtópico. O pentecostalismo no Brasil hoje, das igrejas protestantes, a Assembleia de Deus é a maior do Brasil. Outras igrejas pentecostais somam com essa estatística de igrejas que avançaram por causa da ação do Espírito Santo. E nós precisamos ser vigilantes, estarmos atentos, porque, como eu disse, Satanás não brinca de ser Satanás, e ele tem usado como artifício a tentativa de esfriar a igreja. De esfriar a igreja. Porque a partir do momento que a igreja achar que não precisa do Espírito Santo, que sabe demais, que tem conhecimento demais, essa igreja já fracassou. Já fracassou. Olha, tem muita gente hoje dentro da igreja que participa dos cultos, mas que vive uma vida de qualquer maneira, não foi transformado plenamente. E eu vou falar um negócio para você. Essas pessoas, Satanás, o que mais quer é que essas pessoas continuem na igreja, achando que está tudo bem. Porque não abriu espaço para o Espírito Santo trabalhar. Então nós precisamos entender a nossa história, saber como a igreja, a Assembleia de Deus começou. Onde estão as nossas raízes? Saber o que norteou essa igreja, que é o Espírito Santo de Deus. E a partir de então, nós continuarmos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, valorizando a ação do Espírito Santo e buscando direção, buscando ser cheios do Espírito Santo. Porque dessa forma, nós romperemos as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão diante da ação da igreja. Essa igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja transbordando do Espírito Santo, pronta para fazer discípulo em todas as nações. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que nós possamos continuar buscando ser cheios desse Espírito, do Espírito de Deus. Um forte abraço, fique na paz, que Deus te abençoe.